Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Jailson, presidente da Assembleia de Deus Buriti, coordenador da SEADER em Pernambuco. Estamos iniciando neste domingo, 5 de abril de 2020, mais um trimestre da EBD, ou seja, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Buriti. Desta feita estaremos estudando a Carta aos Efésios. Esta é a lição desse trimestre, que é o segundo trimestre de 2020, e o tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta lição da CPAD é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Vamos para a primeira lição, vamos dar início agora à primeira lição, a lição número 1, que tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 2. Então o texto áureo diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 e Atos capítulo 19, versículos 1 até o versículo de número 7. Diz assim então a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, a partir do primeiro versículo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. O objetivo específico do primeiro tópico é apresentar a autoria e a data da epístola. Do segundo tópico, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro tópico, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, meus queridos irmãos, este é uma lição bastante sucinta, breve, porque ela é uma lição introdutória desse trimestre, que vamos estudar aí, como falamos já, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, é uma carta muito rica, muito poderosa, em que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, anuncia aos crentes da cidade de Éfeso. Éfeso é o nome da cidade. Efésios são os que nascem em Éfeso. Então, a carta do apóstolo Paulo, ou a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, quer dizer que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
escreveu aos cristãos daquela cidade, à igreja daquela cidade, né? Então foi a carta aos Efésios. E ela é uma carta muito, como falei, muito poderosa. É uma carta que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu da prisão. É uma das epístolas que ele escreveu na sua prisão. E ela é muito rica, porque o apóstolo Paulo fala, né, que a salvação realmente vem dos judeus. Porém, ele vai também enfatizar que a igreja do Senhor, ela é eleita desde a fundação do mundo, né? Então, vai mostrar aí a importância que é a igreja como corpo de Cristo. Então, a importância de congregar, de estar numa comunidade de fé, de se reunir com os irmãos. O momento que estamos atravessando é um momento, né, que existem muitos desigrejados, pessoas que não estão congregando em nenhuma congregação, em nenhuma igreja, não é? E a carta do apóstolo Paulo vai falar dessa importância da comunidade cristã, né? E ele traz assuntos também voltados para a igreja, a prática do amor, a prática da santificação, a importância, né, o convívio, o dia a dia, a vida cristã. Eu quero resumir nessa palavra, né? A vida cristã. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, certo? Então é muito importante. Só que esta primeira lição é uma lição introdutória, né? Como a gente falou aqui, né? A gente já quero começar a comentar sobre o tópico, né? O título da lição, né? Carta aos Efésios. Carta ou epístola, quer dizer a mesma coisa. Aos Efésios, já falei para os irmãos, é os que nascem na cidade de Éfeso. O nome da cidade é Éfeso, quem nasce é Efésio. E o título ainda diz assim: saudação aos destinatários, né? A gente vai aqui meditar, estudar aqui nesta saudação do apóstolo Paulo para os destinatários. A saudação, aquilo que ele escreve de início, o cumprimento inicial da carta aos destinatários, ou seja, aos crentes da cidade de Éfeso, ou seja, aos Efésios, certo? Este é o título da lição. Mas vamos ver aqui, meus queridos irmãos, a introdução. Vamos para a introdução, vamos aqui lendo o comentário, né, do pastor Douglas, né, e Douglas Batista, e vamos explicando, vamos, né, vamos dar andamento nas explicações, dos comentários aqui, certo? Nas reflexões, etc. Claro que nós não vamos ler todos os versículos bíblicos, né, por causa do tempo, para não ficar realmente um tempo longo, mas vamos estar aqui comentando e também citando alguns versículos. A introdução diz assim: a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Que coisa tremenda, né? Porque essa epístola é chamada, essa carta ou epístola é chamada a coroa dos escritos de Paulo, né? Ou a rainha das epístolas, né? Quer dizer, dando um destaque tremendo. O próprio comentarista fala, porque nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai aprofundar-se, falar, né? Desse propósito eterno, né, de Deus para a igreja. Então, por a importância dessa epístola, porque ela fala sobre, não é, esse propósito eterno para a igreja. Então, ele destrincha isso, certo? Por isso que essa epístola ela é destacada, é conhecida como a rainha das epístolas, certo? Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã, né? Então, a adoração a Deus, né? Você meditando, lendo na carta do apóstolo Paulo, né? Isso, vai nos levar à adoração a Deus e também ao aperfeiçoamento. Quero destacar aqui essa palavra do comentarista na introdução: aperfeiçoamento da nossa vida cristã, certo? Então, ela é uma carta doutrinária, e a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus é para o nosso aperfeiçoamento como cristão, de vida cristã, certo? Então, isso é muito importante, né? Você estudar toda a lição, você vai ver
que assuntos importantíssimos também acerca da vida cristã vão ser trazidas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, certo? Vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico diz o seguinte, autoria e data, ou seja, quem é o autor da carta aos Efésios, da epístola aos Efésios, e qual foi a data que essa carta foi escrita, né? O primeiro tópico trata disso. Antes de entrar no primeiro tópico, eu quero chamar a atenção aqui do ponto central da lição, né? Que nós pulamos aqui, vamos ler. O ponto central diz assim, em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. Esse é o ponto central, não é? Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo, certo? Então, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Bem, vamos lá. Primeiro tópico, autoria e data. Primeiro subtópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Como é que Paulo, ele inicia? O primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, em suas epístolas, certo? Paulo sempre, ele cita a sua autoria, certo? Existe uma dúvida aí quanto à carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, que a gente não pode dizer que foi do apóstolo Paulo, até porque uma das características das epístolas de Paulo, né, do apóstolo Paulo, das cartas de Paulo, é ele falar que ele é o autor da carta, né? E aos Hebreus fica essa interrogação, pode ser que tenha sido ele por alguma situação de perigo, que ele quis se resguardar a sua identidade, mas pode ter sido outro que tinha escrito e ninguém sabe realmente quem escreveu a carta aos Hebreus. Aos Efésios é clara aqui, certo, que o autor é o apóstolo Paulo, certo? Efésios capítulo 1, versículo 1, a parte A. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele já está dizendo aí que ele é o autor. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, né? Se você lê a história do apóstolo Paulo a partir de Atos capítulo 9, né, você vai ver que ele se chamava Saulo, mas também era conhecido como Paulo, certo? Em hebraico, Saulo significa solicitado, certo? Aqui o comentarista fala que provavelmente o nome de Paulo, sendo Saulo, era uma homenagem, provável homenagem ao rei Saul, e o significado de Saulo é solicitado, certo? Saul foi o primeiro rei de Israel, como os irmãos sabem, né? E o apóstolo Paulo, chamado Saulo, também era da mesma tribo, né, do rei Saul. Era proveniente da mesma tribo do rei Saul. Vamos ler alguns textos aqui. Primeiro, Atos capítulo 13, versículo 9, certo? Nós vamos ver aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 13 e o versículo 9, que diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. Então, o versículo 9 fala aí justamente aquilo que dissemos, né? Que o nome dele era Saulo, mas também chamado ou conhecido como Paulo, certo? E o versículo 21 ainda do mesmo capítulo, Atos 13, 21, diz o seguinte, Atos 13, 21 diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então, o apóstolo Paulo também era da mesma tribo de Saul, ele chamava-se Saulo, né, que significa solicitado, e a tribo era a tribo de Benjamim, tanto o primeiro rei de Israel, né, digamos, o primeiro rei ungido de Israel, né, Saul, como também o apóstolo Paulo, ambos da tribo de Benjamim, certo? O comentarista continua ainda dizendo o seguinte: já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, o nome romano de Saulo era Paulo. Qual era o significado de Paulo? Pequeno, né? A gente vê isso também no livro de Atos, capítulo 22, o comentarista fala aqui, Atos capítulo 22, né? E o versículo de número 25, que diz assim: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava:
é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Por quê? Porque Paulo também tinha a cidadania romana. Então, esse nome de Paulo é o nome romano que significa pequeno, certo? O comentarista vai continuar aqui, então eu vou dar ênfase quando o comentarista falar aqui no subtópico 2, que é o quê? A assinatura apostólica, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está ali assinando, identificando a sua epístola, certo? Só que ele não usa o nome de Saulo, né? Ele não usa o nome de Saulo, ele usa o nome de Paulo. Isso é muito interessante a gente chamar a atenção. Veja o que o comentarista diz. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Porque Saulo significa solicitado, Paulo significa pequeno, né? Você vê a humildade do apóstolo Paulo em várias passagens bíblicas, em várias cartas, em vários momentos do Novo Testamento, em várias passagens do Novo Testamento. Você vai ver Paulo como um homem extremamente humilde, apesar de ser um doutor da lei, apesar de ter sido criado, né, aos pés de Gamaliel, apesar de ter tanto conhecimento, de ser o apóstolo dos gentios, né, de ser um apóstolo tão importante para o cristianismo, não é? Mas o apóstolo Paulo era extremamente humilde, não é? Houve um momento na segunda epístola aos Coríntios que ele teve que defender o seu apostolado, e ele diz o que é que ele sofreu, né, pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho. Mas ali ele estava defendendo o seu apostolado, não foi uma exibição dele, ele era um homem extremamente humilde. Na primeira epístola aos Coríntios ele diz assim: eu plantei, né, Apolo regou, e Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, ele está falando dele que ele não é nada, nem o que rega, ou seja, o apóstolo Paulo, mas Deus que deu o crescimento. Aí, quer dizer, Deus é que é tudo, a glória é para Deus, não é nem para Paulo, nem para Apolo. Você vê em vários momentos a importância, Paulo mostrando, apesar da sua importância, a humildade que ele tinha, certo? Então, além de que também, o nome Paulo era um nome gentílico, porque era um nome romano, certo? E ele, como apóstolo dos gentios, certo? Ele se identificava como Paulo, né? Então, o próprio significado pequeno, né? Ele não se identificava como Saulo, mas porque Saulo seria o nome hebraico, né? Mas ele dizia Paulo, mostrando aí também a sua humildade, né? Porque significa pequeno, mas também porque é um nome gentil, né? E ele era o apóstolo dos gentios, então, para que ele pudesse também, né, se identificar com os destinatários de sua carta, certo? Se identificar melhor. Então, vamos lá. Ele diz aqui, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, como eu acabei de falar. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como ressalva pela vontade de Deus, né? Efésios 1 diz o seguinte: a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele aí não deixa de mostrar também que ele tem uma autoridade dada por Deus para ser apóstolo, não é? Ele era apóstolo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Isso aí ele defendia porque é uma realidade, certo? O apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus para ser apóstolo, e não era pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus que ele era apóstolo gentios, não é? E no finalzinho ele diz assim, isto é, não escolhido por homem, certo? Então Efésios 1 fala que ele era apóstolo, né, segundo a vontade de Deus, ou seja, pela vontade de Deus, mas ele pede para que lemos também Gálatas capítulo 1 e versículo 1, ou seja, se foi pela vontade de Deus, não foi pela vontade ou escolhido por homens, não é verdade? Mas pelo próprio Deus. Gálatas capítulo 1, que é outra saudação, né, a outra igreja, né, da Galácia, aos Gálatas. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, isso é a defesa
da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, certo? De que ele foi escolhido não por homens, mas por Deus, né? Ele era apóstolo pela vontade de Deus, certo? O terceiro subtópico diz o seguinte: uma epístola da prisão. Era uma das epístolas, né? Porque algumas epístolas Paulo escreveu preso em Roma, e esta, a carta aos Efésios, foi uma das epístolas escritas na prisão. O comentarista diz assim: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, na própria carta aos Efésios, no capítulo 3, né? E o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai usar essa expressão, certo? Ele usa essa expressão, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, né? Então, mostrando aí que ele estava preso, ele era prisioneiro, mas ele não dizia que era prisioneiro de Roma, ele dizia que era prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Né? Porque ele estava preso por amor de Cristo, por pregar o evangelho, pelo amor das almas, dos gentios, né? Para levar a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus aos gentios, certo? Então, e o comentarista ainda fala: o preso do Senhor, é outra passagem também mostrando que ele estava preso, Efésios capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, né? Versículo 1 do capítulo 3, prisioneiro de Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 4, o preso do Senhor, certo? Paulo fala de si próprio, certo? E, por último, e o embaixador em cadeias, né? Embaixador é aquele que representa uma nação, uma pátria, etc. No caso, ele era embaixador de Cristo, do reino de Deus, certo? Em cadeias, ou seja, preso. Está lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, e o versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, bem claro aqui que essa era uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu preso em Roma. Continuando, ele diz assim: e se diga que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios. A outra foi aos Filipenses, a outra foi aos Colossenses e a outra foi a Filemon, né? Essas epístolas foram escritas em cárcere, ou seja, o apóstolo Paulo preso em Roma. Quarto subtópico: a data da epístola. Quando é que ela foi escrita, né? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isto está em Atos capítulo 28, versículo 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Efésios capítulo 6, versículo 21, né? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, certo? Então, nós vemos aí que dentro desse texto aí, o finalzinho do livro de Atos, né, que fala que o apóstolo Paulo ficou cerca de 2 anos, certo? Preso em prisão domiciliar em Roma, né? Foi justamente aí aproximadamente nessa data, ou seja, 61 e 62 depois de Cristo, que essa carta foi escrita, e o portador foi o irmão Tíquico. Amém? Bem, vamos para o resumo do primeiro tópico que a gente viu até agora, né? Nesta lição de hoje. Síntese do tópico primeiro: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e sua data e autoria se dá por volta dos anos 61 e 62, 61 a 62 depois de Cristo,
durante sua prisão em Roma. Esta é a síntese do primeiro tópico, ou seja, o resumo do que vimos até agora no primeiro tópico. Bem, vamos agora, visto isto, vamos agora para o segundo tópico, que vai tratar sobre destinatários, ou seja, a quem foi enviado esta epístola, enviado esta carta, né? Então, o primeiro subtópico diz o seguinte: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, né? Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, dentro deste relato do comentarista, nós já podemos observar, ver, né, que a cidade de Éfeso era uma cidade importante, né? Era considerada uma metrópole, 500 mil habitantes, uma cidade portuária, quer dizer, ela tinha um porto, ela era uma cidade litorânea, quer dizer, seu litoral, então tinha porto, né? Era um centro político, comercial, né? E religioso, uma religião com certeza, claro, uma religião pagã, né? Uma religião pagã, e você vê a importância dessa cidade, certo? Como ela se destacava naquela região, né? Naquela área, certo? Justamente da Ásia Menor. Bem, hoje a gente conhece essa região como o país da Turquia, certo? O segundo subtópico diz o seguinte: a religiosidade em Éfeso. Isso é muito importante a gente saber que era uma cidade religiosa, certo? Isso é muito importante porque o apóstolo Paulo vai trabalhar em cima disso, com a sua epístola vai tratar, né, sobre este assunto, sobre a influência outrora, né, dos crentes em Éfeso, né, dos efésios, quando eles viviam no paganismo, viviam nessa religiosidade pagã, né, e depois se convertem. Então, aquilo que eles precisavam saber, que deveriam deixar para trás, né, aquela conduta, e agora ser uma nova criatura em Cristo, guiado pelo Espírito Santo, tendo novas atitudes, com outros comportamentos, né, sepultando a velha natureza, o velho homem, andando em novidade de vida. Isso é muito importante, né, que isso vai ser tratado durante a carta. Nós vamos ver durante a lição, a gente vai passar com certeza, né, nesse trimestre, falar disso, que é muito importante. Então, o apóstolo Paulo, é muito importante que nós entendamos que era uma cidade religiosa, extremamente religiosa, pagã, né? Pagã. Então o comentarista diz assim: a cidade abrigava o templo de Artemis, ou seja, Diana, muito conhecida como a deusa da fertilidade. Diana, a deusa da fertilidade. Veja que lá tinha um templo, né? Então a idolatria era grande, a religiosidade era grande, né? Construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidas no templo. Vejam só, né? Esse comércio forte vendido no templo era uma renda muito grande, certo? Isso aí atraía turistas, certo? E a área turística era muito forte. Então você vê que a questão religiosa tinha uma relevância muito grande na cidade, certo? Então, sua maior fonte de renda era, como a gente já falou, que era o comércio, né? Essa venda, esse comércio de nichos de prata vendidos no templo. Razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso a gente precisa ver. O apóstolo Paulo, ao chegar lá, pregou e, claro, né, denunciou, né? Ele se opôs àquela idolatria. Isso impactou os moradores daquela cidade, que eram extremamente idólatras, religiosos, certo? E o apóstolo Paulo falou, né, pregou contra aquela idolatria. Então,
esse texto nós vamos ler, Atos capítulo 19, versículos 27 ao versículo 29. Vamos ler esse texto aqui. Atos, muito interessante. Atos 19, versículos 27 ao 29. Diz assim: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, e arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então você vê o impacto que causou nessa cidade quando Paulo, né, falou contra a idolatria. Eles viram a ameaça do comércio e viram até a ameaça do templo, né, se reduzindo a nada. E como eles adoravam, não só eles, mas a todos daquela região, não é verdade? De toda aquela região, como eles adoravam, certo? Toda a Ásia, né, no caso, adoravam esta deusa, certo? E eles se preocuparam com isso, com o comércio, se preocuparam com o templo, se preocuparam com a renda, com o turismo, com as vendas, com tudo isso, certo? Resultado da pregação do apóstolo Paulo contra a idolatria e anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, vamos para o terceiro subtópico, diz assim: a igreja de Éfeso, né? A gente já falou aqui no segundo tópico a cidade de Éfeso, depois falamos sobre a religiosidade em Éfeso, e agora vamos para a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20 e o versículo 31. Atos 20, 31, né? 3 anos ele evangelizou ali. Diz assim: portanto vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Né? Veja o privilégio que essa igreja, né, que os Efésios, que a igreja em Éfeso teve, de ter o apóstolo Paulo 3 anos pastoreando, ensinando, admoestando, orientando, na verdade, a igreja, né, acerca da fé em Cristo. Né? Então, foi uma igreja privilegiada, com certeza, certo? Então, o apóstolo Paulo esteve ali pregando durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, né? Que aqui o texto nos dá a entender, né, que quando o apóstolo Paulo chegou, isso está dentro da leitura bíblica em classe, né, o apóstolo perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, certo? E eu entendo aqui que eles tinham o batismo, né, nas águas, o batismo nas águas, conheciam o batismo de João, e eles falaram que o apóstolo Paulo que era batizado, né, no batismo de João, mas o que eles não conheciam era o batismo no Espírito Santo, certo? Então o apóstolo Paulo orou, impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo, né? Atos capítulo 19, versículos 5 ao 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus, ou seja, naquela cidade havia uma sinagoga e ele evangelizou os judeus da sua nação, né? Porque é uma das coisas que fica claro que a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo fala, né, claramente isso, certo? Porém, os judeus daquela cidade não deram ouvidos ao apóstolo Paulo, certo? Como diz alguns no caso. Então, como entra aqui. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, não deram ouvido ao evangelho, né? Voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Então, Atos capítulo 19 e o versículo 9, né, fala sobre isso. Diz assim: mas como alguns deles se endurecessem a não
e não obedecessem, quer dizer, alguns judeus, né, resistiram ao evangelho, falando mal do caminho, ou seja, falando mal do evangelho, perante a multidão, retirou-se deles, ou seja, Paulo se retirou dos judeus e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, certo? Então, ele começou ali a pregar ali para, né, os discípulos, já no caso ali os gentios convertidos, ok? Então, continuando, seguindo, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12, um texto muito conhecido que vocês vão sabem. Então, é nessa passagem do livro de Atos que fala sobre isso. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, né? Atos 18, 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo 1,3. E segundo Irineu, que é Irineu de 130 a 202 depois de Cristo, ele diz, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, certo? O apóstolo João, o apóstolo Amor, também liderou essa igreja. Grandes líderes, né? Uma igreja extremamente doutrinada, uma igreja extremamente privilegiada pelos ensinos, né, do apóstolo Paulo. E o quarto e último subtópico desse tópico 2 diz o seguinte: a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. A saudação é o início da carta, né? Quando ele começa o início. Então, nas outras é mais estendido, mas aos Efésios, essa saudação é curta, certo? Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, né, como diz 1 de Pedro 2,9, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Já está no versículo 2, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Isso ele sauda assim os destinatários, os irmãos, né? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, certo? Então, é o que muitos consideram, né? É o que muitos creem, que essa epístola, essa carta, certo? Ela circulou para muitos cristãos, claro, com certeza, pela região de maioria gentílica, ou seja, gentios, não judeus, mas gentios na sua maioria, certo? E muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso. A Éfeso era a cidade mais importante daquela região, ok? Bem, aí nós terminamos o segundo tópico, e a síntese do tópico 2. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Então tinha que ser, claro, a primeira a ter esta carta, para depois circular para as outras igrejas, né, da região, por ser Éfeso a cidade mais importante, ok? Daquela região. Pois bem, meus queridos, nós agora vamos para o terceiro e último tópico, certo? O terceiro tópico fala o propósito e mensagem, ou seja, propósito. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? E a mensagem, o que foi que ele escreveu, né? Propósito, por que ele escreveu, e mensagem, o que ele escreveu, certo? Então vamos logo começar pelo propósito. Por que o apóstolo Paulo escreveu? O comentarista diz que aparentemente aquela igreja não tinha problemas. Ela não era uma igreja que apresentava problemas. Mas pela forma do apóstolo Paulo, no início da carta, deixar aqui uma ênfase, ele enfatizou, né? Ele sinalizou, né? A solução de algumas questões. Então, isso dá a entender que havia pelo menos alguma dúvida. E aí o exemplo que o comentarista dá é esse. Havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam como os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes
que Cristo está no controle do universo inteiro. Olha aí a questão que ele vai tratar, falar sobre essa questão, né? Muitos eram da religião. Olha aí novamente a gente falando sobre a religiosidade, certo? E agora eles não eram, tinham se convertido, religiões de magia, certo? Então, mas agora eles tinham se convertido agora, tá? Então o apóstolo Paulo vai tratar isso aí. Efésios capítulo 2, não é? Antes ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 20 ao 22, que a gente tem tempo ainda, rapidamente, né? O apóstolo Paulo trata sobre isso aqui, né, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 20 ao 22. Ele diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então o apóstolo deixa bem claro aqui como Cristo está acima de tudo e acima de todo e no controle de todo o universo, né? Ele deixa claro nessa passagem. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade. Olha aí o que a gente falou logo no começo, né? Havia imoralidade muito grande, imoralidade até inclusive com relação a algumas práticas religiosas, certo? E bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 10, vai falar sobre isso, né? E com certeza nós vamos ver lição tratando disso. Novo estilo de vida, nova criatura. Eles tinham que deixar as velhas práticas, certo? Que não agradavam a Deus, pecados, práticas de moralidade, etc. Tá? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizando pelo plano universal da redenção para ambos. O apóstolo Paulo vai tratar dessa questão, porque no Antigo Testamento havia sempre aquela discriminação, aquela separação muito grande da religiosidade dos judeus, ou seja, os judeus, né, como superior aos gentios. E como agora na igreja vai ter judeus convertidos, mas vai ter também gentios convertidos a Cristo, ele vai falar que agora não pode ninguém se sentir superior a ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais em Cristo Jesus. Seja judeu, seja gentil, não importa. O apóstolo Paulo vai tratar disso aí também, certo? Isso é a igreja de Cristo. Certo? A igreja de Cristo é formada pelos judeus e pelos gentios que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e todos tornam-se iguais perante, né, Deus, certo? Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ele vai tratar. Então você vê, havia algumas necessidades, né, no âmbito até pastoral, certo? De ensino, de orientação pastoral, certo? Por isso que é conhecido como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Como a igreja deveria se proceder, como deveria, não se portar com algumas situações, com algumas questões. O apóstolo Paulo vai ser o instrumento de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo esta carta para trazer essa orientação pastoral para a igreja lá em Éfeso, aos Efésios, certo? Então, este é o propósito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora, a mensagem. E o que foi que ele falou, né? Vamos lá, esse foi o propósito, né? Agora a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça. Várias passagens aqui, nós não vamos poder ler, tá? Jesus Cristo, a cabeça, e segundo, a igreja, o corpo,
são essas duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo, tá? Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Como é que é desdobramento? Primeiro, no capítulo 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5. Capítulo 2, a atuação do Espírito Santo. Não, primeiro ele fala a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Efésios 1, né, versículos 3 ao 5. Agora, segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, Efésios 1, versículos 13 e 14. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, aí judeus e gentios, né, no caso aí também, unidos agora em Deus, com Deus através de Cristo, né? Efésios capítulo 2, versículos 16. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, né? Efésios capítulo 3, versículo 5. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, certo? Efésios capítulo 4, versículos 13 e 30, Efésios capítulo 5, versículos 9, 18 e 19, Efésios capítulo 6, versículo 18. Os novos relacionamentos conjugais, ele vai tratar sobre isso, e a luta contra o diabo, Efésios capítulo 5, versículo 21, a Efésios capítulo 6, versículo 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. É uma excelente forma de terminar esse comentário aqui, dando essa introdução à carta aos Efésios, né? Ou seja, resumido é o que? O que o apóstolo Paulo trata na carta aos Efésios é tudo quanto Deus fez e tudo que se espera que a igreja faça, certo? Então, nesses 6 capítulos, está distribuída aí essas temáticas, ok? Ou seja, a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Bem, meus queridos, resumo do tópico 3, síntese do tópico 3. A abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo a cabeça, a igreja seu corpo, ok? E concluindo a lição de hoje, com a lição introdutória, bem sucinta, diz o seguinte: conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, Efésios 1, 22, a batalhar contra as forças das trevas. Amém? Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, que vocês possam estar verdadeiramente acompanhando esse trimestre, né? Aqui nós finalizamos a primeira lição e durante a semana vai estudando e com certeza, se Deus quiser assim permitir, nós vamos trazer na próxima lição, na próxima aula, a lição número 2 do segundo trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.